Fazer planos para o futuro é próprio de todo adolescente, de todo jovem, de toda criança e dos seus familiares. Com o jornalista Ledinaldo Almeida, não foi diferente disto. Primeiro, ele sonhou com a Marinha do Brasil. Achava bonitos os uniformes brancos e queria ser marinheiro, ser um oficial marinheiro. Com o tempo, mudou de ideia e desejou seguir a carreira eclesiástica na Igreja Católica. Queria ser padre. Terminou sendo jornalista, escritor, compositor, enfim, dedicado às artes e às humanidades. É isto que nos fala este vídeo de memórias do jornalista Ledinaldo Almeida. Aqui ele faz um relato dos seus planos para o futuro e de algumas dificuldades da sua vida de adolescente e de jovem. Vamos ouvi-lo. Não tem a menor dúvida que era meu pai. Meu pai era uma pessoa boa, mas era uma pessoa bruta. E bebia, né? Era alcoólatra. Então, o que ele falasse, que era doido discutir. Certo ou errado, tem que se acatar. Minha mãe era subserviente. Olha, a partir do princípio que uma pessoa que naturalmente é bruta, não tem traquejo, eu não lembro, nem minhas irmãs, muitas vezes, às vezes na conversa, ninguém se lembra de uma atitude de afeto, dele botar no colo, de ele dar um beijo, nada, nada. Era seco, era bruto. Era bruto de nascença e completava ainda com a bebida, que bebia e aí ficava agressivo, né? Aí a minha mãe só vivia chorando, chorando, até eu dizer para minha mãe, mãe, a gente só se lembra da senhora quando era casada com meu pai, quando era mais jovem, somente chorando. E é tanto que no final da vida dela, ela dizia que foi feliz, eu não sei como, mas que se tivesse fazer tudo de novo. A gente fica até sem compreender, né? Que eu acho que quem ama, quando a gente ama e é amado, a gente não vive chorando de sofrimento. Só se minha mãe não sei não. Olha, vamos lá. O que foi que aconteceu? Quando era criança, a mãe dela morreu. A mãe dela morreu de parto, aí ela conta que minha avó Cecília foi enterrada com o bebê no braço, numa rede. Quer dizer, ela morreu de parto, então estava com o bebê, botaram no braço e ali enterrado. E aí ela foi ser criada com pessoas, por uma mulher, como eu falei, Dona Carmelita, morava na Vila Pedro Calazans e tal. Mas minha mãe era um ser humano de uma humildade maravilhosa e de um caráter natural maravilhoso. Por exemplo, nessa casa que minha mãe foi morar, que meu avô deu para ela criar, ela foi criada. Fazia serviço da casa, sim, mas ela dizia que foi bem tratada no sentido de que, por exemplo, a mulher e o marido, o que comprava de tecido para fazer roupas para Natal, para tudo que comprava para as filhas, comprava para ela. Mas ela não era sangue, né? Era aquela coisa. E aí, ela, quando conheceu meu pai era esteticamente, eu tenho foto dele, ele era muito bonito. Era muito bonito. Minha mãe tinha uma autoestima baixa, não sei de onde veio essa autoestima baixa. Ela achava ele lindo, era como se fosse assim, um galã de Hollywood. Quando ela conheceu, ele começaram a namorar, aquela coisa toda, e ela, uma paixão. Eu acho que o que moveu minha mãe mesmo aceitar a brutalidade, a bebida alcoólica, essa coisa tudo, foi uma paixão doentia. Né? Porque até no final da vida, quando ele morreu, ela ficou, né? Porque ela morreu esse ano, né? Faltando 28 dias para completar 100 anos. Eu conversava com ela, ela dizia, meu filho, eu fui feliz, se eu pudesse, eu fazia tudo de novo. Aí não dá para entender, né? Tinha na medida do possível, porque ela terminava não tendo muita autoridade, né? A sorte era quando
Ele vinha para Aracaju com o caminhão para fazer os carregos, e às vezes passava, vamos dizer assim, 2, 3 dias, aí a gente ficava lá tranquilo, né? O bicho-papão não está em casa. E aí a gente tinha com ela, né? Essa coisa assim, a gente tinha mais. Mãe é mãe, né? Eu digo sempre assim, olha, é impressionante a capacidade da mãe, né? Não é necessariamente uma regra geral, que eu digo, eu costumo sempre dizer também que o fato de parir não faz uma mulher mãe, né? Existem mães e mães, existem parideiras e mães de verdade. Minha mãe era de verdade. Eu acho que, por exemplo, minha família não é unida, infelizmente, mas eu acredito muito que isso tem essa desunião tenha sido provocada exatamente pela falta do fator família equilibrada, né? No sentido assim, pai e mãe. Minha mãe era uma pessoa boa, mas não tinha autoridade. Meu pai era bruto, bebia. Então a gente chegava, digamos assim, a gente chegava, digamos assim, ela não era rígida, às vezes, quando deveria ter sido com cada um, né? Aquela coisa que se faz assim, por exemplo, o irmão briga com a irmã, aí a mãe chega e diz, você vai fazer isso, peça desculpa ao seu irmão, abraça seu irmão, beije seu irmão, coisa assim. Nunca. Então nós somos, eu não, que pelo fato de ser um artista, de ser um poeta, tenho uma sensibilidade diferenciada. Mas o resto, eu digo sempre assim, minha família é um pouco, eu considero que é um pouco pé duro, emocionalmente e espiritualmente. Então eu sou estranho no ninho, sabe? Infelizmente é uma realidade, porque eu não poetizo a vida, eu racionalizo. A família é o máximo, eu digo assim, quando falta o máximo da família, Deus dá em forma de amigos. E eu tenho, graças a Deus, pessoas que gostam de mim, que me admiram, que têm carinho, que têm afeto. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu sou um exemplo vivo disto. Ela não tinha autoridade. Eu fui criado, veja só, veja, eu sou uma anomalia da natureza, porque eu fui criado numa casa onde, por exemplo, a minha tia não gostava de preto, preto e velho, idoso. Aí eu via ela dando respostas grosseiras para minha avó, eu me comparecia com ela, sabe? Eu já tinha aquela coisa, a gente ficava, fazia mais se unia mais. Então, assim, eu não tive, a vida me deu exemplos contrários ao que eu deveria ter que ser. E graças a Deus, eu digo assim, minha personalidade, minha espiritualidade foi bem mais forte que eu faço muito o contrário. Eu digo assim, Deus me livre, eu sempre me dei bem com pessoas idosas, já fiz trabalhos, criei uma ONG para dar assistência a asilos, com idosos, gosto, respeito. E os idosos, as pessoas idosas da vida inteira, sempre têm uma atenção especial por mim. No caso, mais especificamente, mulher, né? Elas se acham todas as minhas avós, que eu sou menino, sou um garoto, até hoje. Minha mãe tinha somente uma irmã que foi embora para São Paulo, a gente, mãe do mesmo pai, da mesma mãe, né? Ela tem uma irmã. Foi embora, a gente era criança, me lembra assim, bem superficialmente, eu acho que eu devia ter uns 4 anos de idade, quando eles foram viajar naquela época que as debandadas do nordestino para São Paulo, né? Então, daquela época. Vi raramente assim. Minha mãe, tanto que morreu na esperança de que um dia voltasse a ver essa irmã. Disse, essa senhora vai fazer 100 anos, a senhora acha que sua irmã já deve ter morrido. Mas ela tinha sonhos ainda de rever essa irmã. E tinha uma outra irmã do mesmo filho do pai, mas não era da mãe, que na época morava lá no Duro. E também trabalhava para meu pai, na enxada, fazer farinha, aquelas coisas todas. Só. Tinha uma coisa assim de querer que eu me impressionasse, porque eu sou de uma geração que tinha um sentimento nacionalista, né, dos anos 70,
para frente do Brasil, 7 de setembro, a gente via aqueles desfiles, se emocionava. Eu digo assim, hoje eu fico vendo assim, essa coisa, a falta de sentimento nacionalista, de patriotismo, mas quando eu era criança, eu achava o máximo a bandeira, a gente beijava a bandeira como se fosse uma coisa, da bandeira do Brasil, uma coisa sagrada, uma coisa bonita. Esse sentimento eu achava bonito. E aí eu terminei achando bonito quando eu ia assistir, que era na Avenida Barão do Maruinha, 100 metros do lado da minha casa, né, onde eu morava, da casa da minha tia, e eu achava bonito a Marinha, né? Aquelas roupas brancas, aquela coisa. Aí diz, você tem que ir para Marinha, tal, aquela coisa assim, mas passou. Porque no tempo de criança, adolescente, eu tenho recebido sempre muitas influências, né? E aí depois chegou uma época que eu queria ser padre, porque eu achava que ser padre podia ser uma coisa boa, porque não precisava comprar roupa, era só vestir a batina. Depois, outra época, eu queria ser costureiro, porque assistia o programa de Flávio Cavalcante, que tinha Denner, né? Que passava aquela imagem da riqueza, da sofisticação, de tudo mais. Todo mundo foi deixando de alguma forma. Mas a gente segue sempre o caminho traçado, né? Que foi combinado para vivermos. Eu costumo sempre dizer que todos nós somos personagens do grande espetáculo da vida. A gente vê em contexto escrito, mas a gente também é permitido a gente dar uma mexidazinha aqui, outra ali e tal, mas no final dá tudo no mesmo, só para pequenos detalhes. Eu nasci para ser escritor, para ser artista, para ser um compositor, e me impressiono às vezes com essas manifestações naturais da minha vida, do tipo, eu componho, eu não toco instrumento nenhum, eu não toco nem uma caixa de fósforo. Aí eu digo assim, como é que pode tudo isso acontecer? Muita gente não conhece muito meu lado de musical, mas eu sou o compositor do primeiro samba enredo gospel do Brasil. Em 2012, eu participei de um festival São Paulo Expo Samba, que me deu, eu cantei, né, eu mandei para lá, um samba enredo gospel, A Dor da Injustiça. Até muita gente, depois pelas redes sociais, comentou, daria para ser um samba enredo de uma escola, mas é porque esse samba enredo de escola eu não sabia, normalmente eles não pegam o samba, eles encomendam o samba como eles querem, então tem que ser assim, para fazer o que eles queriam, e o samba estava feito. Então, eu faço música, gosto tenho inspiração, faço com letra, com melodia, só entrego para uma pessoa, para um músico, para eles colocar os instrumentos e fazer os arranjos. Então, eu sou o que eu tinha que ser, na verdade, e vejo que hoje, assumidamente, me dedico com exclusividade à literatura humanista, né? Porque até essa coisa da literatura humanista, a expressão praticamente foi quase que, não sei, não posso ter a certeza, mas foi eu que praticamente batizei, porque antigamente se falava muito da literatura de autoajuda, e eu nunca concordei. Autoajuda é quando você não depende de ninguém, de livro, de ninguém, por si mesmo, você, do seu pensamento, você, não, é só assim, não, eu vou fazer assim. Mas a partir do momento que você lê o que eu escrevi, foi eu que te ajudei. Não deixou de ser autoajuda, né? Aí eu adotei a literatura humanista. Aí o tempo vai passando, a mente da gente vai se abrindo, né? Você vai encontrando o sentido da vida, que eu costumo sempre dizer que eu sou um escritor, a minha literatura é para abrir mentes e alentar corações. Então, eu trabalho com a questão da espiritualidade pelo viés científico e não religioso. Eu detesto quando alguém quer me chamar que eu sou religioso. Eu não sou religioso. É o religioso do padrão convencional, né, que ele está dentro da Bíblia, e está orando, e está de joelho. Não, nada disso. Para mim, a melhor oração é conduta moral. Você pode não precisar frequentar, você pode ser ateu, se determinar, se rotular de ateu. Mas se for um homem íntegro de valores, para mim você é mais sagrado que todo mundo. A minha visão de mundo é essa. Então, hoje eu digo,
Acrescentei, era apenas um escritor humanista, agora eu digo assim, sou um escritor racionalista, espiritualista, humanista e cristão. Pacotinho combo.